Vamos lá. E mais adendos sobre a questão de filhos espirituais. Apenas para dizer que é uma coisa que eu acho que eu já disse, né? Acho que uma informação a mais, talvez eu não tenha visto antes. Ouvi, mas achei que não era para falar. Mas de qualquer forma, uma coisa que eu já falei é que depois, na minha tentativa, né, na primeira, de retorno à atividade ministerial para falar sobre o mandamento, eu fui interpelado por uma pessoa que falou assim, não, mas está colocando as pessoas em risco, né? Que era justamente o meu argumento. Vou fazer mais um adendo sobre isso. E claro, eu sabia que eventualmente já respondi sobre a questão de se eu estava ou não colocando as pessoas em risco e tal. Só que o que acontece? Se o sujeito disse, representando, eu não sei se todo o ocultismo, mas pelo menos uma parte do ocultismo que me ataca, essa parte do ocultismo que me ataca, ou mesmo todo o ocultismo, se eles acham, se eles disseram que eu estava colocando as pessoas em risco, é porque eles concordavam que eu não deveria. Não, concordavam que eu deveria ter saído do ministério no momento em que eu saí. Se eles falaram, se eles disseram, não, você está colocando as pessoas em risco, e isso foi crítica contra mim, é porque eles achavam efetivamente que eu teria que ter saído da atividade para não colocar as pessoas em risco, uma vez que eu seria atacado. E é o que eu sempre achei. Só que acontece, eu concordo com isso e mantenho essa posição. Mas eu tinha medo também que as pessoas iriam dizer o contrário, dizendo que eu deveria ficar, porque mesmo os ataques contra a minha pessoa não gerariam sofrimento alheio. Porque existe também esse argumento na Bíblia. Então eu entendi que a base do ataque que eu recebi era justamente essa. Não, eu tenho que ficar e tolerar os ataques, por quê? As pessoas não necessariamente vão sofrer. Esse argumento também existia. Só que eu admito que, na verdade, uma parte da minha saída era também o meu próprio sofrimento. Só que não em relação à informação verdadeira, porque daí eu não teria argumento. Se eu fosse atacado apenas com a verdade, ok. Eu não fui atacado apenas com a verdade. Eu seria atacado com outras informações que eu não entendo, que não eram verdadeiras, como já tinha acontecido. Seja antes na igreja, seja mesmo só nesse ministério específico, em outras circunstâncias. Então é isso. O outro medo do argumento era esse. Eles vão dizer, não, mas eu tinha que ter ficado para dar, conferir liberdade às pessoas, porque eventualmente se eu fosse atacado elas não sofreriam. E essa também era uma base plausível. Existe esse argumento. Eu não concordo com esse argumento. Eu acho que esse argumento é balela. Eu acho que haveria o escândalo sim, eu estava protegendo sim. Não quer dizer que eventualmente não haveria a possibilidade de as pessoas se escandalizarem em argumentos contra a minha pessoa na questão trabalhista. Se os argumentos fossem apenas verdadeiros, aí eu não teria porquê proteger ninguém, proteger ninguém daí, se eventualmente a situação fosse outra. Não haveria por que eu proteger as pessoas necessariamente, já que as informações seriam passariam pelo meu crivo de alguma forma. Então eu não concordo, apenas admito que há argumentos em contrário. E que esses argumentos seriam usados contra mim. E que eu não sei se teria como respondê-los, até porque eu não sei qual seria a situação. Eu não vi exatamente a situação de escândalo eventualmente acontecer para ver qual seria a reação das pessoas. Ou quais seriam as reações das pessoas. Mas independente, eu imaginei isso. E depois, quando eles criticam, não, você colocou as pessoas em risco. Então eles concordavam, eu tinha que ter saído mesmo, porque seria um risco ter ficado. Eu só retornei quando achei que poderia proteger. E daí, claro, mas essa parte eu já expliquei sobre por que no retorno não foi uma. Eu não estava colocando as pessoas em risco. Seja na primeira ou na segunda vez, porque eu achei que teria condições de protegibilidade. Eu poderia proteger as pessoas, ou mesmo eu sairia se eu percebesse que havia risco continuado, alguma coisa assim. Se continuasse os mesmos riscos de antes. Então eu não acho que eu coloquei as pessoas em risco nesse argumento. E também daí. Mas então mesmo que não colocasse as pessoas em risco, mas não deveria falar dos mandamentos para as pessoas. Não, isso já era um outro argumento que as pessoas supostamente não sabiam. Nesse argumento eu mesmo duvidava dessa orientação. E acho que em algum momento eu desobedeceria. Então havia dúvidas sobre essa orientação, então não acho que houve nenhuma
Desistência porque eu mesmo não sabia se essa orientação era verdadeira ou falsa. Ah, minha orientação foi frustrada, mas nem eu tinha certeza dessa orientação. Então, não sei se exatamente foi frustrada essa parte da orientação, porque eu não acreditava totalmente nela. E na questão de colocar as pessoas em risco, bom, então se eu fui criticado por isso, é porque eles concordavam comigo antes. E no segundo momento, se eu coloquei em risco agora, não, mas é porque eu achei que eu podia proteger. Ou mesmo porque eu conseguiria evitar o risco, se eu percebesse que ainda havia algum risco de argumento contra a minha pessoa. Então, isso gerasse risco aos demais, o que também era uma plausibilidade. Então, isso tudo foi pensado. Então, eu não concordo, acho que as medidas sugeridas por esses caras não são muito verdadeiras. E se eventualmente eles queriam eventualmente deixar, justamente, por que eles falaram? Por que não? Não sei se foi exatamente por isso. Para mim foi apenas o argumento da pressão. Mas eu acho que talvez é uma possibilidade que vocês não tenham percebido que o argumento de vocês tinha fundamento. Quando vocês dizem que a tonalidade estava errada, mas o argumento tinha algum fundamento, só que eles não explicam. Eu sei qual era o fundamento. Eles talvez não citassem isso, ou talvez até nem soubessem. Quando eles dizem assim, eu saí da atividade e deixei as pessoas presas. Não é que eu deixei as pessoas presas, é porque eu saí da atividade porque havia risco de argumentos contra mim escandalizarem os demais. Mas calma aí. Pode ser que as pessoas não se sentissem escandalizadas, entendeu? Era esse o argumento. Era essa a grande questão. Uma das grandes questões envolvidas. Eu também considerava isso como possibilidade. Mas como eu falei, eu tentei evitar o risco, né? Pode ser que as pessoas não se escandalizassem, pode ser que sim. Eu só tentei retornar à atividade, e aí eu poderia falar dos mandamentos, quando eu conseguisse minimizar bastante esses riscos. Aí eu entenderia que daria para tentar fazer. Agora, não naquele momento. E quando vocês me criticam, na verdade, vocês estão concordando. Que eu também, naquele momento, não conseguiria, seja por motivos coletivos, seja por motivos individuais, proteger as outras pessoas nos escândalos contra mim. E para mim o risco era muito maior. Então, é isso. E aí, em resumo, mais algumas análises, vamos dizer, sobre esse prisma, né? Mais alguns vieses pelos quais nós podemos analisar a questão. Então, na verdade, quando dizem também, como eu falei no vídeo anterior, que estão usando uma arma contra a minha pessoa, cada um tem uma arma específica, não é bem isso, porque na verdade todos os argumentos que eles usavam tinham fundamento, só que eles não citaram. A questão de poder falar sobre algumas novas informações bíblicas depois fazia algum sentido. Mesmo permanecendo no ministério, não tinha total sentido no momento em que eu fui atacado. Não era para eu ser atacado. Então, não era para eu continuar na atividade. Mas tem algum sentido se você pensar por um outro ponto de vista, que eles não explicam. Interessante que eles não explicam. Ou eles não sabiam, ou se sabiam, meio esconderam, só citando o argumento. Só que eu sabia do argumento. Aí que está a grande questão. Mesmo eles não sabendo, eu sabia que havia algum argumento que poderia embasar o pensamento deles. O que eventualmente gera pressão também. Não porque eles tenham razão, mas porque o que eles falam também tem fundamento bíblico. Mas sempre em algum ponto do processo o pensamento deles é prejudicial, no sentido que é algo meio contraditório, está faltando informação, falta fundamento. Então, por isso que eventualmente vem a questão da pressão. Porque eu sei que algumas coisas que esses caras falam têm fundamento. Faz algum sentido. Só que assim, a parte que eu falo também tem sentido. Também tem fundamento. Então, isso tem que ser levado em consideração. Para eventualmente se chegar a determinada conclusão. Então, é isso aí. Apenas complementando esse raciocínio. Não vejo esse argumento desse pessoal aí, não sei o quê. Um outro ganhou, um outro... Como é que é? Um outro, de alguma forma, se afirmou. Não, um caçou um outro, um conseguiu caçar. Não, porque é uma vitória. Não, o meu argumento é melhor. O meu argumento é melhor. No primeiro momento, o risco de escândalo é muito grande. Num segundo momento, dá para retornar se eu consigo proteger. Ou se eu consigo evitar antes a própria questão do risco. Como eu já fiz antes, eu poderia fazer novamente agora. Na questão de verificar o risco, então, quer dizer, é isso.
É uma questão que tem muitos detalhes, mas eu acho que ela não é exatamente uma questão difícil de entender. Se eu for explicar tudo certinho. Agora, não que eles não tenham fundamento para alguma pressão. Porque existia realmente a possibilidade de não haver escândalo. Eu não considerei essa possibilidade. Eu sabia que existia. Mas eu falei, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que vai ter escândalo sim. A possibilidade de não haver. Vamos dizer, a possibilidade de não haver escândalo não vai ocorrer. É mais provável que haja, então eu falei. Então, apenas esse complemento aí. Valeu.